Olá, pessoal! Continuando nossos estudos sobre o cartório de registro civil das pessoas naturais, queria perguntar quais são aqueles atos principais que são praticados nesse cartório. Todos esses atos são muito conhecidos de todos nós e também muito úteis para os cursos de gestão. Então, por exemplo, é nesse cartório de registro civil de pessoas naturais que se faz o registro de nascimento, que eu já expliquei o quanto isso é importante, não só para a cidadania da pessoa, lógico, mas também para as pessoas que vão fazer contratos e precisam saber aspectos da vida desse contratante. Então, registro de nascimento, registro de casamento, que muitas vezes interfere na emancipação. Sabe, existem contratos que a pessoa precisa da assinatura da esposa para assinar, precisa saber o regime de bens que você está fazendo, você está fazendo um contrato com uma pessoa casada por que regime de bens. E isso é importante porque eu quero saber que patrimônio que garante a minha dívida, o meu crédito, no caso. Outra questão, óbito, né? As pessoas chegaram até mim e falaram que o pai faleceu. Eu posso fazer contrato com esses herdeiros? Eu preciso ter certeza se esse pai faleceu. Então, tá aí. Emancipações, nós vamos ter uma aula sobre emancipação logo a seguir. Interdição, também vou falar das interdições, né? Da curatela. Ausência, o que é o processo da ausência? A pessoa desapareceu, né? E é uma coisa que acontece. Simplesmente a pessoa saiu de casa e não apareceu mais. E aí chega um momento que aqueles herdeiros precisam que um juiz declare a morte daquela pessoa que desapareceu. Já tem muitos anos que ele desapareceu, nunca mais deu notícia, ninguém sabe do paradeiro, não tem um sinal de vida, não faz movimentação bancária, parou de usar o cartão de crédito, nada, certo? A aposentadoria dele cai lá no banco e ninguém resgata, tudo indica que essa pessoa morreu. Mas eu não tenho um corpo, então eu vou precisar desse procedimento chamado ausência para chegar a uma morte presumida, né? Opções de nacionalidade, já comentamos isso também. Então, esses atos estão previstos, né, no Código Civil, nas normas do Conselho Nacional de Justiça, mas existem alguns outros atos, pessoal, que não estão nesses aqui não, certo? Então, por exemplo, união estável tem um regramento próprio, às vezes consta no cartório, às vezes não. União estável, né, é aquela família informal, tá certo? Duas pessoas, homem e mulher, dois homens ou duas mulheres, que passam a viver, né, como marido e esposa, mas não se casam. Então, eles criam, né, uma união estável. Às vezes, essa união estável é registrada no cartório, sim, certo? Inclusive dá mais segurança jurídica ao casal, mas isso não é uma coisa que acontece sempre. A morte presumida, né, que eu falei para vocês, né, que vem do processo de ausência, que nós tínhamos acabado de falar. Pessoas que vivem em união estável e vão pedir a conversão da união estável em casamento. Isso acontece também com alguma frequência. Registro civil de natimorto, isso é opcional. Então é um casal, por exemplo, que a mulher perdeu o filho no ato do nascimento, a criança não nasceu viva. Então ela pode fazer um registro de natimorto para dar um nome a essa criança, né? Para o casal isso tem muita relevância, sim. Inclusive, nós não vamos ter uma aula sobre isso porque não é tanto assim da gestão, mas é uma aula muito bonita, a aula quando a gente explica o registro civil de natimorto, certo? É uma aula muito bonita mesmo. Normalmente os alunos, né, homens e mulheres, se emocionam. É uma aula belíssima sobre registro de natimorto, apesar da tristeza que a gente está se referindo, né? A figura da tomada de decisão apoiada, certo? A pessoa que quando vai ficando idosa, ela, em vez de ela se sujeitar a um processo de curatela, porque ela já está perdendo o discernimento, ela mesma escolhe duas pessoas de sua confiança e pede para o juiz nomear essas pessoas como seus apoiadores. E aí todas as decisões dessa pessoa que está sob a tomada de decisão apoiada tem que ser feita pelos três, né? Os dois apoiadores e ele. Isso é uma forma dele tentar evitar a curatela
Porque o problema da curatela é muitas vezes a justiça nomeia um curador que a pessoa não gostaria que fosse o curador, né? Então, mas essa também é uma figura que nós não vamos analisar aqui no nosso curso, não. Mas isso é só para mostrar para vocês mesmo os principais atos que são praticados no registro civil e vamos embora estudar então o registro civil de nascimento na próxima aula. Grande abraço, pessoal!